Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dê uma olhadinha para o seu vizinho, fala assim para ele: você é um privilegiado. Diga assim: você já pagou a conta pelo ar que você respira? Diga assim para ela: não é necessário não. Diga assim para ela: não vai vir escrito assim, sujeito a corte. Fala: Jesus já pagou o preço. Aleluia. 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 Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Neemias capítulo 4. Aleluia. Jesus. All dieses mighty funders. Shande ominaio courtlights naces. Jois my heart Jesus Christ. Mora otibira amineixo coplai hevetes. Aleluia, assim diz o Senhor. Neemias 4, versículo 11. Oh Deus querido, aleluia. Glória a Jesus. Neemias capítulo 4, versículo 11, diz assim: disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e a vossa casa. Aleluia. A família, ela é instituída por pai, por mãe e por filhos. E este conjunto de pessoas, elas habitam em um teto chamado lar. A palavra lar vem da palavra lareira, que quer dizer lugar aquecido. E muitas vezes não é isso que vemos, um lar aquecido pela palavra, pela leitura da palavra, pela vida de oração, pela vida de jejum e pelo testemunho. Eu não conheço nenhuma família mais trágica do que a família de Jó. Não conheço. Já vi alguma coisa parecida, mas a de Jó não vi nada, por incrível que pareça, não vi. Mas a de Jó, na minha opinião, foi uma tragédia terrível. Mas hoje
esse lar, ele precisa ser governado. Nós falamos muito em política. Muitos citam, hoje você entra numa rede social, infelizmente é só praticamente política. Você quase não vê pessoas testemunhando da sua família, da sua casa, dando lá um testemunho, não é? Mas a gente, graças a Deus que temos algumas pessoas que fazem 60, o Rubão está fazendo, me parece esse ano, 64 anos de casado. Tive com ele essa semana, e a sua esposa, é um privilégio ver 64 anos junto, casaram em 58. Eu estava vendo uma foto deles bem jovem, né? Hoje já está bem idoso, e aquilo me trouxe uma inveja santa. Eu vou chegar lá. Se Jesus não voltar antes, vamos chegar lá, né? Mas se ele não voltar, nós vamos caminhar. E nesse papel desse lar aquecido, o homem, ele tem um papel fundamental. Quantos homens temos aqui nessa noite? O melhor parte sua está do seu lado. As pessoas dizem assim: ah, ela é minha costela, não é? Mas ela é a tua parte melhor. Você sabe que muitas vezes eu deixei de tomar algumas decisões erradas por conselho da esposa, sabia? Porque às vezes nós homens durões, não sei se aqui tem alguns homens durões, que às vezes Deus usa a esposa para falar algo, só que ele não se submete à voz dela, e quando às vezes ela está falando é a voz de Deus. Eu deixei várias vezes de fazer alguma coisa porque a Jo falou: bem, não faça, não feche negócio, não faça isso não. Aí você, para ser o homem da casa, ser o cabeça, ser o governo, aí você faz. Aí depois ela chega: eu falei para você, poxa, você devia ter me ouvido. Então, homens, você continua sendo o governo, você continua sendo o cabeça, você continua sendo aquele que Deus fala, não é? Mas lembre que tua mulher também às vezes fala, e às vezes você não tem essa sensibilidade. Mas nós vamos aprender, nós vamos chegar lá, né? Temos um ministério aqui de casais muito precioso, que tem nos ajudado e ensinado. Então você, homem, tem um papel fundamental. Diga assim, mulher, para o seu marido, se ele estiver do seu lado, diga assim: você tem que manter a ordem em casa. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 4, Gênesis 3, 4 a 6, está escrito, Gênesis 3, do 4 a 6. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele o comeu. Veja, homem, que quando a Eva estava sendo enganada, o Adão não estava longe dela. Adão praticamente estava do lado dela, porque a Bíblia diz que ela comeu do fruto e deu a seu marido. Ela não correu uma distância, eu não acredito assim. Não correu uma distância de 1 quilômetro, ou quem sabe de alguns metros, para dar o fruto para ele. Ele estava ao lado dela. Agora a pergunta é: por que ele permitiu? Porque muitas vezes a responsabilidade nossa, nós não assumimos em nosso lar, em nossa casa. Eu preciso manter a ordem, como homem, como governo.
Ontem cheguei do culto, falei para minha esposa: você se sente segura comigo? Falou: claro, me sinto segura. Aí hoje, para vir para cá, dei um beijinho, falei: estou indo. Ela falou: vai com Deus. Eu falei: também pode, fique com Deus. Aí ela falou: você fechou as portas? Eu falei: claro. Aí ela deu um sorriso, eu falei: você e Deus é a maioria, fique tranquila. Não é? Nós temos essa segurança, mas o meu papel é manter a ordem. Agora, existem alguns fatores que têm contaminado a família. Nós somos ministros, aqui o Marcelo, a Sumara e os demais ministros, sabe o como hoje a família está assim, bem abalada em algumas áreas. E tem algumas coisas que hoje está em moda, mas isso não deve estar em moda dentro da igreja, nem dentro da minha casa, dentro do meu lar, porque eu tenho que manter ele em ordem e aquecido. Abra aí Malaquias capítulo 2, versículo 13. Malaquias capítulo 13, 2, versículo 13 ao 16. Malaquias capítulo 2, 13 a 16. Ainda fazeis isso e cobri o altar do Senhor de lágrimas e de choro, e de gemidos, e de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, a mulher da tua mocidade. Veja bem, a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor o mesmo, que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera, portanto, cuidai de vós mesmo, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmo e não sejais infiéis. Esse fator, é o fator deslealdade ou infidelidade. Infelizmente, hoje nós olhamos para a sociedade moderna e eles dizem o seguinte, vamos entender aqui, suponhamos que um de vocês aqui seja um ator de novela ou de um programa ou alguma minissérie, você seja um ator, e você seja um péssimo marido, um péssimo pai em casa, no seu lar, lá no seu habitat, péssimo. Mas o papel que você vai fazer naquela novela, você tem que fazer um papel de um bom pai, um bom marido, um bom filho, e várias coisas. Você tem que fazer um papel de bonzinho. Você não pode ser um péssimo pai, tem que ser um bom marido, um bom filho, não é? E aquela pessoa, por 6 meses, talvez até 1 ano, ele faz um bom papel. Agora a pergunta é, por que ele não faz um bom papel em casa? Na novela ele faz um bom papel, mas em casa ele não faz um bom papel. Então a sociedade moderna, ela trabalha dessa forma. E durante esse trabalho desse homem, provavelmente ele vai beijar outra mulher, ou beijar um outro homem, porque é o papel dele. E muitos desses, eles vão acabar se envolvendo emocionalmente, sexualmente, mais para frente. Não é todos os casos, mas em alguns casos a gente vê isso.
Ele está sendo desleal à sua família e à sua esposa, a qual ele deixou em casa. Esse é um papel que muitos homens hoje, infelizmente, fazem. Mas esse não deve ser um papel de um lar, onde você, homem, é responsável para manter a casa em ordem. Você não pode ser desleal à mulher da tua mocidade. Eu vou fazer 45 anos juntos, né? 6 de namoro, o restante casado, mas eu coloco tudo junto. 45 anos de namoro. E durante esses 45 anos de namoro, nós construímos algo. Quando nós casamos, nós pagávamos aluguel. Hoje nós temos uma casa. Quando casamos, nós tínhamos um Fusca 69, verdinho, rodinha rebaixadinha. Hoje nós temos um Onix, não é? Eu não tinha filhos, e nem a mulher gerava. Pela graça de Deus, nós temos uma filha hoje, 32 anos. E agora um neto. Coisa linda do vovô. Tudo isso nós construímos nesses 45 anos. Agora, por que eu vou ser desleal à mulher da minha mocidade? Claro que ela não é mais aquela rainha, ela pode ser uma princesa, porque né, ela continua, para mim é princesa. Não é mais aquela rainha, mas pode ser uma princesa. Não é? Eu preciso continuar cuidando como eu cuidava há 30, 40 anos atrás. Esses dias eu falei, você não quer uma roupinha nova? Você não quer uma botinha? Botinha eu quero por causa do frio, tá bom, então eu vou comprar para você. Vou lhe dar de presente. Tem que sermos assim, nós temos que aquecer esse lar. Agora dê uma olhadinha para o seu vizinho e fala assim, se você não me valorizar, outro vai valorizar. Mas isso é verdade. Você é desleal porque você não foi valorizado. O que você merecia, a tua esposa talvez não foi possível te dar. O teu marido talvez não foi possível te dar. Agora, quando você valoriza, você vai fechar a casa, você vai fechar a portinha, vai fechar o portão, vai fechar tudo. Vai fechar a casa na cara do diabo. Às vezes a esposa está lá no fogão fazendo comida, eu dou uma agarradinha por trás. Ah, amor, faz isso não. Mas eu preciso trazer as primeiras coisas. Quando namorava, pegava aquele papelzinho de bala, aquela florzinha, colocava no meio do caderno e guardava. Hoje não. Hoje pega o papel e joga fora. E não valoriza nada. Aí vem um outro e começa no elevador lá do prédio onde ela vai no ginecologista. Normalmente eu costumo ir com ela no ginecologista. Eu falei, bem, você vai no ginecologista? Eu vou levar você. Bem, você vai levar? Vou com você. Não é? Não vou deixar ninguém te cantar no elevador, não. Aí ela sobe e desce e o cara já fica de olho, não é? Às vezes ela está carente ou carente. E aí o que vai acontecer? Não é? Infelizmente, não estou dizendo aqui, mas eu já vi casos assim. Então valorize a mulher da tua mocidade. O fator deslealdade, infelizmente, está em moda. Infidelidade conjugal. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 a 3. 1 Coríntios 7, 1 ao 3. Primeiro Coríntios 7, de 1 a 3. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um
tenha a sua própria esposa, e cada um ao seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Eu tenho uma dívida com a minha esposa, e essa dívida eu nunca vou terminar de pagar. Eu preciso manter o meu lar aquecido. Eu preciso manter a mulher da minha mocidade. Quando Deus fez o homem, Ele olhou para o homem e disse assim: coisa linda, a minha semelhança. Mas quando Ele fez a mulher, foi diferente. Muito linda. Ele tirou do homem, não é? Tirou de dentro do homem a companheira, a ajudadora, a conselheira, não é? A intercessora. Amor, onde você vai? Eu vou fazer uma visita, eu vou estar orando por você. E vice-versa. Por que não valorizar essa mulher, essa esposa? 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Eu conheço Deus, você conhece a Deus. Vamos manter o nosso corpo em santidade. Quando eu me uno a uma prostituta ou uma outra pessoa, seja quem for, eu estou complicando a minha vida espiritual. Aquele que se torna unir com alguém, se torna um só espírito com aquela pessoa. Uma certa vez estava ministrando com uma pessoa, uma mulher, juntamente com outras irmãs. E em um certo momento, nós discernimos que a situação daquela pessoa era por causa de uma infidelidade conjugal, a qual ela manteve com alguém no passado, e aquilo veio arrastando até os tempos de hoje. Ela então começou um pouquinho de problemas no seu relacionamento. Vocês sabem que quando você se relaciona com a outra pessoa, sexualmente falando, você está fazendo um pacto de sangue, sabia disso? Você está rompendo veinhas, você está misturando sangue, estão fazendo pacto de sangue. E por isso que muitas pessoas que foram traídas, elas têm marcas profundas e pessoais dentro de si. É algo meio maligno. E muitos homens hoje, infelizmente, eles preferem trocar de família do que lutar e guerrear pelo seu lar. Tive problema, e amanhã já está com outro caso, uma outra situação. Isso não faz bem. E aquela pessoa que foi traída, ela fica com marcas na alma, e aquilo
nem psicólogo, nem psiquiatra resolve. Nenhum conselho pastoral às vezes resolve. A não ser que Deus, através da pessoa do Espírito Santo, entre na vida daquela pessoa, naquele passado, e restaure aquela alta imagem que marcou a vida daquela pessoa. Porque ela fez um pacto de sangue lá atrás e os demônios com certeza aproveitam as oportunidades para trazer discórdia ao lar. E por isso que muitos casamentos são destruídos, não dura por muito tempo. Costumo dizer que são casamento de Santo Antônio, não passa de 7 anos. Então, mantenha o seu lar aquecido. Homem, mantenha em ordem a tua casa. Tá bom? Segundo fator, segundo Samuel 12, Segunda Samuel capítulo 12, 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o Eteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei a teu próximo, qual se deitará com elas, em plena luz do sol. 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Já viu aquela história, aquele ditado popular que diz assim: o diabo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Eu fiquei pensando, mas por que o Espírito Santo colocou a história negativa de Davi na Bíblia? Porque nós precisamos aprender com Davi a não fazer o mesmo papel dele. Davi era um rei, ele poderia ter várias mulheres, mas ele não poderia ter pegado a esposa de Urias. Naquela época podia ter várias, desde que pudesse sustentar, mas hoje é única. Se você olhar para uma mulher já pensando mal, você já está pecando. Às vezes as pessoas olham, eu concordo que existem homens bonitos. Quem concorda? Tem homens bonitos, né? Mas todos somos a imagem e semelhança de Deus. Mas tem um que chama atenção. E mulheres também, são todas imagens e semelhança de Deus, são todas bonitas, todas lindas. Mas tem umas que chamam atenção. Às vezes até pela comportar, pela roupa. E alguns homens, eles olham. Pronto, olhou, acabou. Ou olhou, acabou. Mas tem uns que continuam olhando. Isso não pode, isso já é pecado. Então o segundo fator é a maldição hereditária. E essa história de Davi, ela é interessante, porque ele podia tudo, ele era o rei. E ele não estava na guerra, porque era tempo de guerra. Mulher, dê uma olhadinha para o seu marido e falou: oh, você está sempre guerreando, hein? Não saia da guerra. Diga assim para ele: não vá para a varanda. Não se distraia. É tempo de guerra. É tempo de batalha.
E o Davi não foi para a guerra, não estava muito bem. E aí ele deu umas espreguiçadas assim na varanda, no parapeito. Eu não sei o que estava fazendo Betseba justamente naquele momento, tomando banho de chuveiro. Não sei se tinha chuveiro na época, talvez um balde com chuveiro. E era aquele tipo de mulher que parava trânsito. E o cara olhou. Ele podia ter olhado e voltado para o seu palácio. Não. Ele chama um servo e pergunta: quem é ela? Ele devia pelo menos ter perguntado, né? Quem era ela, se casada e o que aconteceu. Não, ele mandou buscar. Era rei. Mas ele pensou que Deus não tem olho, porque ele não está fisicamente aqui. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares ao mesmo tempo, contemplando os bons e os maus. Ele vai e gera um filho naquela mulher, e esse filho não tinha nome. Você pode procurar na Bíblia, você não vai achar o nome desse menino. Davi sofreu muito, porque Deus deu uma ordem que o menino ia morrer. Ele jejuou, se jogou na terra, e madrugou, fez vigília, mas não adiantou nada. Deus tinha dado uma palavra, que a espada ia estar na sua casa. Natã vai até ele e começa a falar com ele, começa a dar algumas exortadas nele, fala da cordeirinha, e ele ali pensando que iria sobressair, mas alguém estava de olho nele. Dê uma olhadinha para o seu cônjuge e fala assim: Deus está de olho em você. E eu também, hein? Estou cuidando de você, estou te guardando. Lá em Gálatas 6 fala que tudo que o homem semear, o homem vai colher. Se ele semeia na carne, vai colher na carne. Se ele semear no espírito, ele vai colher no espírito. Uma certa vez um jovem chegou para mim, falou: José, eu estou passando com uns problemas financeiros terríveis. Eu precisaria de um conselho seu, o que eu devo fazer? Minha vida está assim, assim, assim. Eu falei: tá bom, vamos conversar. Então eu comecei a ouvi-lo. Falei: você trabalha? Trabalha. Quanto você ganha? X. Quanto você gasta? X. Mas aí ele falou: mas eu tenho que pagar a pensão para um filho, 2, tem 3 filhos que eu pago pensão. Falou: ô desgraçado, ô infeliz. Você foi infiel com a tua esposa, rapaz? É, rapaz, sabe, e tal, e eu tenho que pagar a pensão, já desconta no salário, minha vida não está bem. Falei: então você semeou, você vai colher. Não tenha dúvida disso. Semeou, vai colher. Então, queridos, preste atenção. Dê uma olhadinha para o seu vizinho e diz assim: presta atenção. Presta atenção. Não entre nessa não. Cuidado. Diga assim para o vizinho assim: ó, adultério cheira a morte. A Bíblia diz que a família é presente de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Bem-aventurado é o homem que teme a Deus, anda no seu caminho, do fruto do seu trabalho comerá, tudo irá bem.
Aí depois vem uma lista para aquele homem que é temente a Deus, para aquele homem que trabalha, pois vem uma lista. Vai falar da mulher, vai falar dos filhos, vai falar dos netos. Esse é um salmo que eu preciso praticá-lo, eu preciso ler. Eu sempre reivindico isso às vezes. Senhor, o Salmo 128, eu preciso que funcione na minha vida. Eu tenho um trabalho, não é? Eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. Então é muito bom esse texto. Mas você sabe que nós estamos vivendo uma geração de filhos terríveis. Graças a Deus que alguns se convertem, outros não, infelizmente não. Ontem foi, hoje é quinta-feira. Quinta-feira à noite, eu estava chegando em casa e de repente chegou lá um carro da guarda municipal lá em Itupeva e o conselho tutelar. Nós temos uns vizinhos bastante complicados. É o segundo relacionamento já, tanto dele como dela. E eles brigam muito, porque os dois infelizmente ainda estão bebendo. Uma certa vez nós fomos apartar uma briga entre eles 1h30 da manhã, os dois pelados na rua. A Jo levou ela para dentro de casa e eu levei ele para a casa dele. Fomos conversar, aconselhar. E aí ela tem um filho que infelizmente também é um alcoólatra. A esposa morreu lá em São Paulo, ele mudou para cá para a mãe cuidar dos 3 netos. Uma mocinha de 16, uma menina com 10 e um menino com 3. Então aquele distúrbio terrível dentro da casa. Eles bebem, brigam, as crianças correm para a casa dos vizinhos, vai para a casa do tio, vai para a casa não sei aonde. E na quinta-feira o conselho tutelar foi lá e pegou as crianças e os levou embora. E aquilo veio ao meu coração, assim, uma dor muito forte, porque infelizmente tem muitas crianças hoje sendo cuidadas de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas eu quero que você abra em Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10, versículo 9. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir porque temos de celebrar festa. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. E as crianças: vede, pois, tende conosco más intenções. Não há de ser assim, ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E o expulsaram da presença de Faraó. Diga assim para o seu vizinho: quando Deus tem um propósito, o diabo tem uma proposta. Você sabe que o diabo odeia criança? Sabia disso? Ele odeia criança. Por quê? Porque a criança é uma geração. Porque era tão importante no Velho Testamento ter um filho homem? Por causa da geração. A mulher não era tão importante, mas eles queriam sempre um homem. Quando Moisés nasceu, qual foi o jogo do diabo? Qual foi o propósito do diabo? A proposta era destruir todas as crianças. Então o que eles pegaram, colocaram lá no cesto, colocaram no rio. Mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente. A própria mãe vai até lá, pega o cesto, fala lá com a serva, leva para casa e vai cuidar do Faraó. Faraó vai cuidar de Moisés. Quando Jesus nasceu, o que foi que o rei fez? Ele deu uma ordem que todas as crianças até 2 anos fossem mortas, e Jesus estava incluído.
E os pais fugiram por um tempo. O diabo não gosta de criança. Eu nunca vi tanta pedofilia como temos visto nesses últimos tempos. Tanta criança. Nós temos conversado com muitas pessoas que foram abusadas sexualmente. Essas pessoas nunca mais foram as mesmas pessoas, tanto homem como mulher. Eles têm um traço, alguns deles têm uns traços de, vocês sabem, eu não vou falar. E muitos hoje estão vivendo aquilo que viviam há tantos anos atrás, quando era criança. Infelizmente, alguns trocam o seu... Mas graças a Deus que quando Jesus entra na história, entra na vida dessas pessoas, eu creio que uma boa parte tem mudado. E veja bem, quando fala assim em abusar sexualmente, a gente pensa um homem abusando de uma menina, de uma criança. Mas também tem mulher que abusa de meninos. Eu já peguei casos assim. Zezé, eu me lembro, veio à minha memória aquilo e eu não consigo dormir. Eu não consigo me relacionar com a minha esposa direito por causa disso. Eu vi aquela pessoa assim. Então o diabo ele tem trabalhado com o objetivo de encerrar uma geração. O propósito dele é destruir uma linhagem familiar. Então, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno, estará no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, em teu lar, andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Inculca isso. Também as atarás com um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Queridos, nós precisamos instruir os nossos filhos. Quanto tempo ele fica na rua? Essas crianças que eu falo para você, praticamente vivem na rua. Eu saio no portão, tem um sentado conversando com o outro, e já se envolveu com outras crianças maiores ali, não é? Às vezes estão empinando pipa na rua, os menorzinhos ficam envolvendo. Às vezes a avó precisa sair para trabalhar, o vô que não é vô está trabalhando. Às vezes à tardezinha eu saio um pouquinho para andar com o neto um pouquinho de carrinho, eu vejo o que não é avô, mas está cuidando por enquanto, ajudando, descendo às vezes do trabalho, outras vezes vejo ele bêbado. E esse é um lar que essas crianças convivem. E Deus nos deu o privilégio de termos uma igreja que tem um ministério infantil, não é? O ministério infantil não vai educar seu filho, mas quem educa é você. O ministério infantil é apenas para ajudar, para cooperar, não é para instruir. Mas quem cuida é você, nós temos que cuidar. Inculque isso aos seus filhos, a esta geração. É melhor chorar agora, não chorar depois. Chore agora, para não chorar depois. Porque Satanás, Deus tem um plano, mas ele tem uma proposta. Ele disse para Moisés: pode ir todo mundo, pode levar os velhos, pode levar os animais, pode levar isso, pode levar aquilo, mas as crianças não. As crianças ficam. Por que ele disse isso? Ele é um tipo de Satanás. As crianças ficam. O resto pode ir, mas as crianças não vai. Criança é uma geração. E para fechar, Gênesis 45.
45, 1 ao 4. Gênesis 45, do 1 ao 4. Então José, não se podendo conter, diante de todos que estavam com ele, brandou: fazei sair a todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José deu a conhecer os seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também na casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendesse para o Egito. Agora me parece que o 14. O 15. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. O terceiro fator que contamina uma família é as feridas emocionais. Alguém aqui já pegou uma fruta, um exemplo? Eu gosto muito de maçã. Quando eu vou fazer uma comprinha, sempre gosto de comprar 4, 5 maçãs, porque faz bem para a voz, para cordas vocais. Quem fala muito é bom comer maçã. E aquela maçã argentina, às vezes você pega coisa linda, bonita, você tira aquele selinho, você lava, e quando você corta no meio, aparentemente está bonita por fora, mas por dentro ela está podre. Assim é a alma de muitas pessoas. Elas estão emocionalmente doentes. Por fora ninguém vê, mas aparentemente elas estão ruins. Agora, por que tantas pessoas têm feridas e problemas na alma, no emocional? Onde é gerado esses problemas emocionais? Infelizmente é no lar. José Martins. Agora, como gera esses problemas emocionais? Com as pessoas que você mais ama. Como você tem tratado a tua esposa? Quais são as palavras que você dirige a ela? Você chega 6 horas do trabalho, abre o portão, eu acho que ela devia ir até o portão, te recebeu, então até a porta. Oi, meu amor, como foi o seu dia? Como que foi o seu trabalho hoje? Nem todos fazem isso. Às vezes no portão ou na porta. Talvez também está trabalhando fora. Às vezes não dá. Mas é um conselho. Aí ele entra. Aí o menino põe a cabeça na janela. Aí ele fala assim: como é que está tua mãe? Ou como é que está teu pai? Como é que está a fera aí? Aí ele entra, ele ora, a primeira coisa que ele ora é para o fogão. Falou: você ainda não fez a janta? O que você fez o dia todo? Se ela não trabalha fora, só trabalha em casa. O que você fez? Você não fez nada hoje? Gente. Pergunta a mulher assim para o seu marido: se você fosse pagar o meu salário do mês, seria $750. Fala para ele. Você não fez nada, mulher. E começa então o papo. Daqui a pouco ele lança uma palavra, ou ela lança uma palavra, e aquilo marcou. Ela ficou com o emocional abalado, não é? Ô miserável, sabe o que você faz? Vai lá, lava a louça. Abençoado, é melhor trocar a palavra. O abençoado, vai lá, lava a louça, coloca aquele aventalzão, coloca lá, vai para a pia, lava a louça. Enquanto ela está tomando banho, cuidando das crianças, vai lá e prepara a comida, ou a janta, que não vai ter problema nenhum.
Você não vai abalar o emocional dela, nem ela vai abalar o seu emocional. Nós ministros pegamos muitos casos assim. Dizer, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais o meu esposo. Por quê? Nossa, ele me trata muito mal. Ele me fala palavrões, e às vezes é crente. Nossa, ele me xinga, ele diz que eu não faço nada. Aí depois que toma banho, janta e vai dormir, aí fica mexendo aí ela vai lembrar que ele saiu de manhã, falou tchau meu tanquinho, ou minha geladeira. Aí lembra de noite, não, você me chamou de tanquinho. Gente, isso acontece. As feridas doem. São produzidas nos próprios lares. Nós precisamos exercer Gálatas 5, 16 a 18. Já foi o horário. Gálatas 5, 16 a 18. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou desejo. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Eu preciso praticar os frutos do Espírito. Eu preciso pôr em prática isso, é tão importante. E eu tenho aprendido isso. Outra coisa, querido, que nós precisamos entender, compreender, abram só lá em Coríntios, para nós fecharmos, 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2, 10 e 11. Nós vamos fechar. 2 Coríntios 2, 10 e 11. O tempo já foi. A quem perdoai alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, fiz na presença de Cristo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios, os seus ardis. Pessoal do louvor pode subir. Você tem perdoado a tua esposa? Você tem perdoado o teu marido? Das ofensas, das palavras, das atitudes dele? Se eu não perdoo, eu estou dando lugar em meu coração para que demônios trabalhem na minha vida. Eu sei que não é fácil. Eu não aguento mais. Dê mais uma oportunidade, dê mais uma chance. Seja mulher sábia, seja mulher de Provérbios 31. Seja mulher de Provérbios 14. A mulher sábia edifica o lar, a tola destrói. Infelizmente o homem é durão, não em todos, mas tem muitos que são ainda durão. Você quer? Não, perdoa, acerta a situação, fecha a porta na cara do diabo. Aqui não, aqui o lar é aquecido, aqui tem palavra, aqui tem testemunho, aqui tem oração, aqui tem jejum, aqui tem uma vida exemplar, uma família exemplar, temos filhos que caminham com o Senhor. Qual é a chave que abre as grandes portas? Você sabe que você pode pegar uma chavinha pequenininha e abrir grandes portas, grandes portões? Nós temos uma chave que abre
todas as portas, seja ela física, espiritual, seja ela material. Essa chave se chama Jesus. Esse é o segredo. Praticarmos. Meu lar é um lar aquecido. O meu lar é um lar exemplar. Seja protetor da tua família. Proteja a sua casa, proteja a sua família. Eu queria chamar os obreiros aqui nessa noite. Nós vamos precisar um pouquinho de óleo. Nós temos 15 minutos.